perseverança e garra foi justamente esse vínculo que eu tinha com a terra, com os animais, com a natureza. Acho que foi todo esse amor. E quando eu cheguei na fazenda, eu pegava o meu cavalo e eu andava em todos os pastos. Eu fui conhecer cada pedaço da fazenda. Fui conhecer os vaqueiros, como funcionava os manejos, como funcionava todo esse operacional. A fazenda tinha 3 retiros na época. E cheguei na época de nascimento, todo dia de manhã eu ia na maternidade. E lá, como na maior parte do Brasil, os manejos eram, para mim, um filme de terror. Então, tinham 2 vaqueiros num cavalo, 2 no chão, eles laçavam o bezerro, já puxavam esse bezerro vinha comendo uma terra, e vinha já a vaca louca atrás, com aquele instinto materno de proteção, e dá-lhe paulada na cabeça da vacada. Tudo isso para fazer a cura do animal. Eu pensava, não é possível trabalhar desse jeito, como é que pode trabalhar assim? Meu coração fazia tu, e eu lá no meu cavalo. Eu voltava na maternidade no dia seguinte, e era o mesmo manejo. Sempre muito intenso. E assim, a equipe em risco, porque aqueles 2 que estavam no chão com o pau, eles estavam lá sujeitos a qualquer momento sofrerem um acidente. E eu presenciei muitos acidentes. Costela quebrada, braço quebrado, enfim. Aqui, essa foto, eu acho que ela é uma boa representação daquilo que eu vivi. Era uma nuvem preta mesmo. A agressão era algo normal. Quando a gente ia fazer os manejos no curral, fechavam 1000 vacas de uma vez para toque, para qualquer que fosse o manejo, elas não tinham para onde se mexer. As mangas ficavam lotadas. No tronco coletivo, é aquele tronco antes de chegar no brete de contenção, era um animal atrás do outro, um animal atrás do outro. E ainda eu escutava os vaqueiros falando: vaca preguiçosa, vaca brava, vaca não sei o quê. Aquilo me fazia muito mal. Eu tinha certeza que daquela forma eu não ia continuar trabalhando. A desmama era um outro momento de muita tensão. Durante 5 dias, era uma loucura. Porque os bezerros iam para o lado da fazenda e as vacas iam para o outro lado, para o extremo oposto. Era vaca atolada, bezerro enganchado em cerca, era uma gritaria. O lote de 100 animais que a gente punha no pasto, depois de 2 dias, tinham 30. E eu ia num vizinho, ia em outro, andava para uma fazenda a 100 quilômetros, em outra 200, e eu via o mesmo manejo. Mas eu não encontrava solução. Era quase como se aquilo fosse o normal. Sabe quando o errado se torna normal? E eu namorava na época o meu atual marido, e ele falou para mim: eu vou comprar um gado num senhor chamado seu Elvésio Argeu, em Goiás. Eu gostaria que você fosse comigo, porque você precisa conhecer o manejo dele. Você vai ficar surpresa. Isso há 14 anos atrás. E quando eu cheguei lá, para mim foi um momento de muita mudança na minha vida. Foi um momento muito marcante. Porque a gente ficou na manga do curral, eu sentada numa cadeira de plástico, e entrava a vaca parida, eu falava: eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. E as vacas andando a passo. Elas entravam, os bezerros entravam a passo, e o manejo sem gritaria. Não se escutava grito, não se escutava barulho, os animais calmos, um ambiente de trabalho tranquilo. E eu pensei: nossa, é tudo isso que eu estava procurando. Então, se é possível fazer aqui, eu consigo também fazer em casa. No dia seguinte, a gente foi na maternidade do seu Elvésio. Os vaqueiros desciam do cavalo e curavam os bezerros, sem pau, sem estresse, sem grito, sem se colocar em risco. Conheci a desmama lado a lado pela primeira vez. Bom,
Depois disso, eu falei, agora eu não tenho mais desculpas, agora eu vou mudar. E eu entrei em contato com o professor Matheus Paranhos. Eu liguei para o professor Matheus, contei tudo o que estava acontecendo. Eu falei, olha, a questão é a seguinte, eu amo o meu trabalho, eu adoro o que eu faço, eu amo a natureza, eu amo os animais, mas eu não aguento mais frequentar curral, eu não aguento esse manejo. É um ambiente de trabalho muito ruim. Ou eu mudo, ou eu não vou mais continuar na atividade. Era praticamente assim. E quando o professor, a gente marcou toda a ida do professor Matheus, eu chamei toda a equipe, chamei salgador, tratoristas, vaqueiros, e falei da importância desse curso, que era um momento de uma mudança, de uma transformação, de uma nova mentalidade. E que era muito importante a abertura deles para isso, porque nós éramos uma equipe que eles estavam diretamente... eles eram o principal do motor para tudo isso funcionar. E que era uma forma deles estarem em segurança, do trabalho ser muito mais calmo. Contei um pouco do que eu tinha visto no seu Elvésio. Bom, eu quero contar para vocês um pouco de como foi a mudança lá atrás. A gente fechou as laterais do curral, as mudanças foram muito pontuais em termos de estrutura. Na época eu falei para o professor Matheus, eu quero fazer um curral diferente. Ele falou, não precisa fazer nada, você vai fechar as laterais do curral, você vai construir uns piquetes, na verdade eles já existiam, de apoio para o curral. Eu fiz um quadradinho para a maternidade e começamos já com essa mentalidade. Vamos trabalhar com lotes pequenos, menos tempo no curral, o animal não fica na hora do almoço no curral. Fez o manejo, vamos soltar os animais, bandeira, um animal por vez no tronco coletivo, um animal por vez no tronco de contenção, vamos fazer escolinha dos animais. Isso foi essa mudança lá atrás. Porque tem uma coisa que eu acho que é muito importante eu compartilhar com vocês. Não adianta ter a melhor estrutura, não adianta ter curral anti-estresse, que na verdade eu não acredito em curral anti-estresse, porque todo curral é um local de muita pressão para os animais. Então, é um local estressante. Você pode ter um curral bem projetado, com piquetes de apoio, e que o manejo possa ser menos estressante. Mas anti-estresse não existe. Mas o fator mais importante para que isso dê certo, para que qualquer projeto de boas práticas, de bem-estar animal, da aplicação do bem-estar animal, é a mudança de comportamento humana. E para isso, a gente tem que focar muito na equipe. Equipe é o fator humano, porque somos nós, o vaqueiro, são as pessoas que estão no campo que desenvolvem esse trabalho. São eles que vão fazer a diferença, não é a estrutura. Então, essa parte estrutural, ela faz diferença? Ela faz, ela é boa, ela é importante, mas ela vem depois. Ela é uma consequência, se as pessoas puderem, se o produtor puder ter essa parte. O fator mais importante nesse processo, sem dúvida, é o humano. Passaram tantos anos, né? Eu posso contar agora, depois de tudo isso que aconteceu, vão fazer quase 14 anos daquela visita do professor Matheus, ele voltou tantas vezes, a gente tem tantos projetos juntos. Eu não gosto de falar quais são as principais ações, tá? Mas eu acho que tem ações aqui que eu considero muito importantes que aconteceram na Orvalho. Eu acredito que o bom manejo, ele tem que estar presente em todos os momentos do animal, em todos os dias, porque a gente sempre está deixando uma memória. Do dia que o animal nasce ao dia que o animal é abatido. Mas existem algumas ações na fazenda que fizeram muita diferença. Uma delas é todos os animais que nascem desde 2014, a gente faz uma massagem. A gente faz uma massagem mesmo. E foi muito interessante, porque para começar a fazer tudo isso, para os vaqueiros levarem em consideração, primeira vez que eu falei, todo mundo riu, daí a segunda vez eles foram pensando, depois eles achavam que aquilo não fazia muito sentido. E a massagem tem vários motivos da importância da massagem. Primeiro, essa parte imunológica do animal, o imprint que a gente deixa no animal, é o primeiro contato entre o animal e o homem.
Tem essa parte do homem também, porque o vaqueiro ele deixa de ver aquilo como um produto, sabe? Pega, vai, cure lá, se cure lá. Ele pega o animal, ele toca o animal, é uma hora que ele pode ver se o vazio está muito fundo, ele aproveita para ver o umbigo melhor, porque são 2 massagens, a gente pode falar um pouco disso no final. Se o vazio, se ele bebeu o colostro, se está com alguma diarreia, ele está em contato, ele está conectado com o animal. Essa conexão é muito importante. Uma segunda ação que foi de fundamental importância, que eu comentei lá atrás, o momento da desmama é um momento de muito estresse para o animal, muito estresse. E quando a gente aplicou a desmama lado a lado, já tem mais de 10 anos, isso mudou demais. Eu acho que, inclusive, toda essa memória dos animais. Hoje, como a gente faz? A gente separa no dia da desmama, a gente põe os animais num lado do pasto, os bezerros, e as vacas do lado oposto. Mas eles continuam, tá vendo? Tem esse corredor, aqui não tem uma foto que dê para ver, eu vou mudar a foto. As vacas e os bezerros, eles ficam em contato visual. Com isso, eles já ficam muito mais calmos e tranquilos, porque não existe uma ruptura. É diferente de pegar um bezerro que você desmama, põe num caminhão, manda para leilão ou manda para uma outra fazenda. Eles ficam durante 5 dias nesse local e se olhando. É super importante ter uma guarda próxima, que eles continuem mantendo esse contato visual, e eles ficam muito mais calmos. Tanto é que no dia que você desmama, eles já entram, eles ficam se olhando, mas eles já começam a pastejar. E a outra ação, que foi uma ação também muito importante, foi a história da marcação a fogo. Em 2016, nós paramos de fazer todas as marcas a fogo, exceto da brucelose, que é obrigatório pelo Ministério da Agricultura. Mas eu acho que é um manejo muito invasivo. Nós estamos hoje com uma campanha, eu, professor Matheus, eu digo eu, Orvalho das Flores, né, Carmen, Orvalho das Flores, professor Matheus, Grupo Ético, junto com a Bianimal também, que é uma empresa que o professor Matheus montou, uma campanha de redução da marca fogo, uma nova marca para a pecuária brasileira, levando essa informação justamente para produtores, para técnicos, para as indústrias, mostrando o quanto é invasivo essa prática aí milenar, que vem desde a época do Egito Antigo, que os animais têm um processo aí inflamatório de até 8 semanas, eles sentem, o local fica quente por até 168 horas, existem várias pesquisas indicando isso e mostrando isso, existe todo esse processo inflamatório. E com tudo isso, o animal fica muito mais resistente para os próximos manejos. Então, acho que essas 3 ações foram de muito impacto para o Orvalho das Flores. E eu acho que, com tudo, a gente não pode deixar de falar que, com tudo isso, é um ciclo do ganha-ganha, porque os animais calmos, eles ganham peso, existe um aumento de produção na fertilidade, existe uma redução de mortalidade, o produto final vai ser uma carne macia. Então, é um ciclo do ganha-ganha, com respeito, trabalhando com respeito. E hoje a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo em que o consumidor, cada dia mais jovem, mais atento, vocês estão aí, dessa geração, ele quer saber de onde vem o produto, como ele foi produzido, por quem ele foi produzido, quais foram as boas práticas, e cada dia isso vai ser mais real no nosso universo, especialmente no universo de proteína animal. Não tem como a gente não pensar, quando a gente fala de tudo isso, o fator mais importante é o humano, pensar em toda essa gestão sustentável. É o fator humano. Aqui é uma festa junina que a gente faz na fazenda. Esse ano eu fiz só para as crianças em função do coronavírus, mas eu acho que da minha energia, o que eu mais ponho energia, sem dúvida, é na equipe, é na conscientização da equipe, é nas famílias, nas crianças, é tudo isso, é para poder ter um ambiente de trabalho feliz, para ter um ambiente de trabalho bom, para que a gente possa fornecer e proporcionar tudo isso para os funcionários. Caso contrário, a gente nunca vai conseguir ter um sistema de produção bom, porque a gente tem que
tudo começa, a pirâmide começa das pessoas, né? E assim por diante. Bom, a gestão sustentável é isso, eu acho que é o bem-estar animal, o desenvolvimento humano, e com tudo a gente vai ter toda essa vantagem econômica. Eu acho que é um conjunto de fatores que eles estão totalmente interligados. Não dá para a gente falar de bem-estar animal sem falar de bem-estar humano, sem falar dessa parte econômica, que ela está totalmente ligada aos ganhos de produção, aos ganhos produtivos. E eu acredito muito nisso, em trabalhar, eu falo muito isso para a equipe. Eu falo, a gente tem que ter respeito por aquilo que é a nossa fonte de renda. É o que eu acredito e é isso que eu sigo todos os dias. O bem-estar animal, ele faz parte da gestão da fazenda. Então, ele é um trabalho para sempre, contínuo, de perseverança, de muita determinação, de muito, eu acho que de muito ensinamento mesmo, que existe a rotatividade de vaqueiro. Cada vaqueiro que entra, eu falo as mesmas coisas, e eu não me canso em falar, em repetir. E eu acho que é esse o meu grande legado, poder dividir aí com vocês e com toda a cadeia produtiva a importância das boas práticas. E agora eu estou super aberta para poder compartilhar com vocês, que vocês possam fazer via áudio, via vídeo, para que a gente possa realmente interagir aqui, as perguntas. Eu estou muito curiosa para saber quais são as dúvidas que vocês têm. Muito obrigada, Carmen, pela sua apresentação. Pessoal, agora, quem tiver alguma dúvida, um questionamento, quiser saber como funciona a fazenda da Carmen, né, Carmen, tudo isso, vocês podem mandar aqui no chat ou abrir mesmo o microfone para a gente fazer um bate-papo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carmen. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Carmen, parabéns. Muito legal a apresentação, muito sucinto e objetivo. Muito obrigada. Eu gostaria, se possível, se você pudesse detalhar um pouco para a gente o que é o manejo da... Ô, João, seu áudio está muito baixo, a gente não está conseguindo entender. Perfeito. Eu passo a vez, eu vou consertar aqui já. Agora tá ouvindo. Melhorou. Tá bom. Desculpa aí o transtorno, esse EAD aqui. Carmen, eu gostaria, se possível, se você pudesse detalhar um pouco mais como que é seu manejo de maternidade, como que funciona a metodologia mesmo da massagem. Você abriu que são 2 massagens, assim, se pudesse explicar, entrar um pouco mais a fundo para a gente, eu acho que é muito legal essa parte. Claro, com o maior prazer. A gente tem 2 manejos, porque como são muitas ações, nós resolvemos dividir em 2 manejos, tá? Porque a gente parte do princípio que não dá para a gente fazer muitas ações no animal ao mesmo tempo. Isso pode ser dele muito novo, nele adulto, mesmo na vacina. Então, quando o bezerro nasce, se ele nasce de manhã, a gente vai curar o umbigo dele à tarde, que é o primeiro manejo. Nesse primeiro manejo, o vaqueiro ele olha se o bezerro já teve esse primeiro contato com a vaca, porque é muito importante esse primeiro contato, criar esse vínculo do bezerro com a vaca. Se ele já tomou o colostro, o bezerro tem que ter tomado o colostro. Se ele olhou isso, está tudo certo, ele desce do cavalo, a gente tem um quadradinho, uma estrutura muito simples, que a gente leva para dentro desse quadrado o bezerro. Lá, com o bezerro em pé, ele faz a primeira massagem, uma massagem de passar a mão. Ele não corta o umbigo, a gente não corta o umbigo do bezerro. A gente faz a cura do umbigo por imersão do produto, então faz a cura por imersão e aplica o vermífugo. Põe um colar no bezerro. O colar é com um número aleatório, por exemplo, o número 500.
porque a gente sabe que é a da vaca número 100. São muitos bezerros nascendo. Esse foi o primeiro manejo. O segundo manejo vai acontecer entre o segundo ou terceiro dia. Nesse segundo manejo, a gente já tem um curralzinho, que é um curralzinho mais equipado. Não precisa ter esse curral, tá? A gente fez depois de muitos anos. Antes a gente trabalhou sempre com esse curralzinho que eu estava descrevendo anteriormente. A gente tem esse outro curral, que a gente chama de curralzinho maternidade, que eu tenho um colchãozinho para os vaqueiros. A gente leva todas as vacas e os animais que já receberam o colar, que já receberam a primeira massagem, vão para lá. A gente faz a apartação das vacas do bezerro, pega o bezerro, deita o bezerro nesse colchão. É muito importante fazer a contenção bem feita, não ajoelhar em cima do vazio do bezerro. Nesse momento, a gente já sabe quem é a vaca, a gente não precisa acasalar o bezerro com a vaca. A gente faz a segunda massagem. E daí a gente já olha como que está o umbigo, se precisa curar de novo o umbigo. Aí a gente faz 2 tatuagens, o número da mãe na orelha esquerda e o número do bezerro na orelha direita. E a gente faz 3 furos, porque a gente não tem marca-fogo. Então a nossa identificação é tanto a tatuagem, quanto depois a eletrônica e do brinco visual. Então, a gente tem muita preocupação com esses processos, eles serem muito bem feitos. A gente faz os 2 furos na orelha direita e um furo na orelha esquerda. Tudo isso com calma. E a massagem, na verdade, ela não toma mais tempo, porque enquanto um vaqueiro está lá pegando o outro bezerro, a gente está fazendo a massagem. Por isso que nesse segundo manejo, todos os vaqueiros vão juntos, porque daí eles ficam se revezando. Então, são 2 manejos que a gente tem ao nascimento. Ah, entendi, muito legal. É assim, pelo que eu entendi, então, o segundo manejo é mais pela questão de identificação mesmo, e o primeiro é a cura do umbigo, propriamente dito, e ver o que está acontecendo ali no primeiro momento, né? É exatamente isso. O segundo manejo é totalmente a identificação, e o primeiro é exatamente a cura do umbigo e do vermífugo. Entendi, muito legal, muito obrigado. Imagina. Ô, Carmen, tem uma pergunta aqui no chat. Como foi o processo de inserção das metodologias de bem-estar com a recepção das pessoas e, a partir desse novo processo, quais foram as diferenças iniciais nos animais? Eu acho que, como eu mostrei na apresentação, o que a gente começou, que eu acho que já foi um grande avanço, foi essa história. Não pode gritar, não pode ter muitos animais, os lotes vão ser menores, vamos usar bandeira, animal não fica no curral na hora do almoço. A gente começou com coisas muito básicas lá atrás, há 13 anos, porque é um processo de construção. Não dá para se mudar o manejo do dia para a noite completamente, porque existe aí uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade, uma mudança total para os vaqueiros, para a equipe, para a gestão, para todos. Para mim foi uma mudança, porque eu também, naquela época, para mim era muito desconhecido. Então, eu acho que hoje, quando as pessoas me perguntam, olha, eu quero inserir, eu quero começar, como que eu faço? Eu quero começar as boas práticas, da onde eu começo? O que eu falo é assim, começa do manejo que vocês estão fazendo hoje. Qual que é o manejo que vocês vão fazer hoje? Vocês estão trabalhando com nascimento? Então, começa a falar sobre o nascimento. Veja o que está acontecendo no nascimento. Vamos estudar as boas práticas ao nascimento. Hoje existe muito material, muita informação disponível na mídia. Existem todos esses manuais do Grupo Ético, que estão fantásticos, que têm o passo a passo de como se fazer. E eu acho que também dá uma base para a equipe de como os animais enxergam, né? Como os animais enxergam, como eles se comportam, por que eles param, por que eles abaixam a cabeça quando eles veem uma mudança de piso, ou reflexos, ou sombras. Eu acho que isso é importante para a equipe, para os vaqueiros, ou mesmo assim para
o motorista do transporte. Às vezes a gente vê um animal entrando no caminhão e eles dão um choque porque o animal abaixou a cabeça porque ele quer entender se aquilo é um buraco, se aquilo é uma poça. Então, acho que essa informação geral é importante também. Certo. Aí agora o professor Ricardo fez um comentário, eu vou ler aqui pra gente. Parabéns pela sensibilidade e competência no tema do manejo sustentável. Na minha infância, fui candeeiro do carro de boi. Trabalhava com um carreiro que tinha sensibilidade na condução de 8 bois que usávamos para transportar toras de eucalipto. Quando trocou o carreiro, foi um caos. Não continuei o trabalho. Até hoje sou amigo do carreiro. Nas nossas pesquisas, temos os efeitos de inúmeros fatores, sendo um dos principais o comportamento do grupo em relação aos animais e aos colegas. Ô, Carmen, agora eu tenho uma dúvida. Que legal, que legal. Sim, você viu? Muito legal. Uma dúvida minha em relação à desmama. Natália, só um segundo. Pode falar, professor. Eu não consigo perguntar, desculpa. Ah, sim, Ele muito. é emocionado. Parabéns, cara. Muito obrigada. Ele escreveu embaixo, não vou perguntar, pois o assunto me emociona. Obrigada, muito obrigada. Eu me emociono também. Eu acho que é um assunto. Eu acho que é muito possível trabalhar com a cadeia produtiva da animal, mas eu acho que é possível quando existe esse respeito. Sim. Eu queria saber da desmama, quantos dias que os animais ficam, que você falou que são 2 piquetes, né? Que você coloca, como funciona esse manejo? É assim, ele pode ser feito de algumas formas, tá? Lá na fazenda a gente faz assim, existe um corredor no meio, de um lado ficam os bezerros, e do outro lado as vacas. Então, eles ficam em frente. Certo. Eles pode ser feito também, eu já fiz anteriormente, só com uma cerca. E daí as pessoas às vezes perguntam, Carmen, nossa, mas eu tenho cruzamento industrial, eles vão fugir. Eu também tenho cruzamento industrial e dá certo, eu faço há 10 anos. O que é muito importante? Eles terem água no mesmo alinhamento, porque se a água for muito distante, em um pasto ou no outro, eles não vão tomar água, porque eles querem manter esse contato visual. Certo. Porque a hora que a gente põe um num pasto e outro no outro, eles ficam andando eles ficam se olhando, entendeu? O conforto está em não ter essa interrupção abrupta. Era justamente eles serem separados, mas eles continuarem se olhando. Então, o manejo da desmama, eles vão para o curral. Como a gente não tem mais a marca-fogo, a gente só pesa, faz um vermífugo, leva primeiro as vacas para baixo, em seguida leva os bezerros. E eles permanecem por 5 dias. 5 dias. As vacas saem primeiro. Se o nosso pasto está bom, a gente chama de piquetão. Se o nosso piquetão dos bezerros está bom na época das águas, a gente deixa os bezerros lá por 7, 8. E daí, depois de 10 dias que eu costumo comercializar, e daí eu vendo eles para os clientes. Antes disso, eu nunca vendo. Certo. E você, por exemplo, você tem esse manejo, né, do bezerro, e você não sabe como vai ser esse manejo o restante da vida desse animal, se eles vão continuar com essas práticas. Ou você sabe? Não, olha, eu tenho clientes muito antigos, e o que tem acontecido ultimamente, que até ontem me ligou uma pessoa, um criador, que a gente ficou um tempão conversando, e foi muito legal. Porque existe agora essa preocupação que eu sinto que tem sido muito crescente em relação às boas práticas de manejo. Ele me ligou justamente contando que ele vai acabar com as matrizes e ele quer bezerro para reprodução, e ele tem essa preocupação em comprar animais que já tiveram um bom manejo. Eu fiquei super feliz, não foi o primeiro que me procurou com essa demanda, isso nunca tinha acontecido antes. Eu tenho clientes antigos que talvez, eu sei que a prioridade não seja as boas práticas, mas que existe uma preocupação. Então, a hora que eu vou selecionar,
no momento que eu posso selecionar, hoje é uma coisa que eu posso fazer na minha vida, com a minha carteira de clientes, eu com certeza opto por vender para um criador, por um recriador, que eu sei que vai ter essa preocupação com o bem-estar dos animais. Porque eu fico preocupada mesmo, na hora que a gente embarca, que o caminhoneiro vai sair, eu faço pão de queijo, daí eu paro ele, eu falo, por favor, você cuida das bezerras, elas foram todas massageadas, a gente criou elas super bem, e eu pergunto, mesmo na hora do abate, eu tenho uma preocupação para onde vão os animais, quantos quilômetros vão andar. Certo. Eu acho que se todo mundo começar a ter essa consciência, toda a cadeia produtiva muda. Existe uma transformação em toda a cadeia produtiva. Porque a gente tem, quando a gente lida com animais, a gente tem, claro, que a gente tem aí muitas coisas que nós temos que encarar, que existem processos difíceis, né, desafiadores, como transporte, mas tudo tem como, a gente tem como melhorar todos esses manejos. Certo. Olha, aqui no chat, a Maria Luísa mandou, parabéns pela palestra. Carmen, você acha que um dia não vamos mais utilizar a marcação a fogo no país? Pois o roubo de gado é bem frequente em nosso país e a marcação facilita essa identificação e a recuperação desses animais. O que você acha? Olha, o nosso projeto é justamente a proposta de redução da marca-fogo. Eu acho que, a minha opinião, Carmen, tá? Eu acho que dá para a gente fazer uma redução da marca-fogo. Tem animais que têm aí 14 marcas a fogo. A gente pode reduzir muito. Se o criador não se sentir seguro de tirar a marca da fazenda, ele continua com a marca da fazenda, mas substitui todas as outras formas de identificação. Tem gente que põe D de descarte no cupim, tem gente que põe, toda vez que a vaca pare, põe a aparição da vaca, tem gente que põe o P de precoce, toda vez que, quando a vaca é precoce, pare. Acho que existem outras formas. Em relação ao roubo, nunca deixaram de roubar gado em função da marca. Isso é o que eu penso. Mas eu acho que também cada um tem que também entender onde que está, qual a localização. Eu, por exemplo, estou no meio de vizinhos muito honestos, pessoas muito... Eu me sinto segura, eu parei de marcar fogo, porque eu acredito nisso. Eu acho que não vão se roubarem, eles não vão deixar de roubar em função de uma marca. Porque o roubo de gado, ele acontece. E a gente agora está estudando colocar uma tatuagem da marca da fazenda na orelha. Certo. Porque daí é a nossa marca permanente. Muito bacana. Mas eu acho que a gente pode pensar, vamos pensar aí na redução, porque são muitas marcas. São muitas marcas que a gente pode reduzir. Eu acho que a mensagem é mais da redução, para não ser uma coisa radical, e para as pessoas aceitarem melhor essa forma, porque é uma cultura muito antiga. Existem muitos países que já não marcam mais. O Reino Unido, desde 2007, é proibido totalmente a marca-fogo. Nova Zelândia, eles fazem toda a identificação com brinco eletrônico. Canadá, Estados Unidos, esse ano, a partir de janeiro, até a marca da brucelose, agora eles estão fazendo via tatuagem. Aqui no Rio Grande do Sul, eles estão agora, os animais registrados, os animais com o brinco eletrônico, eles não precisam ser marcados com a marca da brucelose. Eu acho que é uma mudança de mentalidade, é outra mudança de cultura, são quebras aí de paradigmas também. São mudanças que demoram, né? Porque são novas formas. E a marca é uma coisa que está na nossa tradição há muito tempo, né? A marca da fazenda, a marca de associações. Mas eu acho que aos poucos a gente vai mudando, a gente vai transformando. Certo. Aí o Abimel fez um comentário aqui. Parabéns pela palestra, muito inspiradora para nós. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Arthur Scapahauer escreveu. Obrigada. Ô, Carmen, e como que é o manejo alimentar dos seus bezerros lá na fazenda? Como você faz? Você faz crepe, não faz? Natália, eu acredito numa alimentação
o mais natural possível. Eu acredito muito em pastagens bem manejadas, em pastagens... estava contando para vocês um pouco antes da gente entrar, né, que a gente adubou um pouco maternidade, adubação para manutenção, porque adubar para intensificação com cria, as contas são mais complicadas. Sim. Mas eu acredito muito mais nessa linha de adubação para manutenção do que suplementação. Ah, certo. A gente não dá CRIP, Uhum. não dá CRIP, a gente não dá ração, já fizemos algum teste com CRIP, mas eu acredito mais nesse lado natural. E a gente tem desmamado bezerros super pesados, né? A nossa última média da última estação de nascimento, da última estação de desmama, o cruzamento foi 250 de macho, 240 de fêmea, foram super pesados. Então, eu acredito mais nessa linha. A gente tem silo, agora que a gente está dando para as primíparas, no final dessa estação de seca, mas com 0,1% de proteinado, nada muito forte, é mais para uma manutenção. Eu acho que é muito legal a gente pensar em investir em pastagem, em ter um manejo legal de pastagem. Certo, muito bacana. Pessoal, alguém mais tem mais alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário para a Carmen? A gente está aqui à disposição. Podem ficar à vontade. Enquanto o pessoal pensa, Natália, eu quero fazer uma pergunta para ti, Carmen. Foi comentado da marcação a fogo. Eu não tenho relatos, nem li trabalhos sobre o que o pessoal fala de marcação a frio. Tu acha que é uma alternativa à marcação a fogo ou é até pior do que a marcação a fogo? Olha, as pesquisas mostram que ela tem pouca diferença, tá? Da marcação a ferro quente. E também não tem, no nosso gado, como 80% do gado no Brasil é Nelore, ela não tem tanta eficiência em função da pigmentação. Certo. Agora, em termos de dor, ela é um pouco menos dolorida. Sim. Entendido. Então não é tão e ela é muito mais difícil de ser feita, porque você tem que permanecer com ela segurando por mais de 10 segundos. É difícil de fazer a marcação a frio. Mesmo a marcação a fogo, ela não é uma marcação fácil de ser feita. Eu já vi muito animal bichado, machucado, porque é difícil de fazer. Tem que estar com o ferro muito quente, tem que saber a pressão certa de se fazer. Às vezes você faz pressão mais para baixo, mais para cima. O animal não pode estar molhado de forma alguma. Então, imagina, a gente tem 6 meses de estação de chuva. Durante 6 meses você não pode marcar. Sim, torna o manejo até mais difícil, então. E se a gente pensar em coleta de dados, né, também muito difícil, porque fica aquele gado meio borrado, você não entende direito o número. Eu acho que a pecuária já evoluiu tanto em termos de tecnologia, eu acho que a gente tem que dar um passo avante nesse sentido também. Entendido, então. Obrigado, Carmen. Nós temos mais uma dúvida do João. Sobre a desmama, com quantos meses vocês começam o manejo de desmama? João, a gente faz a desmama com 8 meses dos animais. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Natália, e agora eu tenho condição de falar.